Leandro Sarmatz, eu sou editor aqui na Companhia das Letras e eu trabalho com grandes autores brasileiros já falecidos, como Carlos Drummond de Andrade, Érico Veríssimo, Otto Lara Rezende e Pedro Nava. E é um trabalho bastante gratificante, porque é trabalhar e lidar com o legado, com obras que já são consagradas, que são grandes obras lidas por leitores de todas as idades, lidas na escola bastante, e retomar o contato com autores que muitas vezes eu conheci a primeira vez ou li justamente na escola. Então é um trabalho bacana de editar, pensar novas capas, pensar novas formas para livros que já são clássicos da nossa literatura. Bom, eu gostaria de falar desse livro Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeta que nasceu em 1902 e morreu em 1987. E ele é um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos, e no século XX poucos poetas em qualquer língua foram tão grandes quanto o Drummond. Esse livro, Sentimento do Mundo, ele publicou originalmente em 1940. É o terceiro livro do Drummond, e é um livro em que, nessa época, o Drummond já estava morando no Rio de Janeiro, ele era de Minas Gerais, que ele se depara e começa a falar sobre a grande cidade, sobre a experiência de viver numa capital, como o Rio de Janeiro, que era a capital do país naquela época, e fala também sobre questões sociais, sobre a guerra. A gente está em 1940, já estava tendo a Segunda Guerra na Europa, sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas. Então é um livro muito forte por falar, por meio da poesia, do lirismo, de coisas reais, de acontecimentos concretos, das durezas da vida, da dificuldade às vezes que é viver numa grande cidade, das notícias que chegam pelo rádio na época ou pelo jornal, falando sobre a guerra, sobre a violência. É um livro muito forte, é um livro dos mais importantes da nossa literatura e é um marco na carreira do próprio Drummond. Mais um pouquinho. Mais uns 2, 3 minutinhos. Tá, deixa eu... Fala sobre edição, alguma coisa assim? Pode falar sobre edição. Sobre essa edição? Tá. Pode até mostrar algumas figuras se quiser. Tá. Pode começar. Tá. E o bacana dessa edição da Companhia das Letras do Sentimento do Mundo, que faz parte da coleção do Carlos Drummond de Andrade, é que acompanha um caderno de imagens, então tem fotos, tem reproduções do Rio de Janeiro dos anos 40, dos anos 30, e tem também um pós-fácil, um texto ao final do livro de um professor da USP explicando a importância desse livro na carreira do Drummond, a importância desse livro na literatura brasileira. É um texto, esse do pós-fácil, que ajuda o leitor a entender certas sutilezas da poesia do Carlos Drummond de Andrade. E, além disso, essa edição tem o texto estabelecido por um especialista, ou seja, desde a primeira edição em 40 até a nossa edição, foi cotejado, foram comparadas as diversas edições para saber se no caminho de 1940 até hoje teve alguma mudança, vírgulas, grafia, esse tipo de questão que é muito importante num livro e mais ainda num livro de poesia, né? Porque a poesia é um trabalho sobre linguagem muito detido, então todos esses detalhes do estilo, da gramática, da grafia são importantes e contam na leitura de um livro de poesia. Bom, um dos poemas mais importantes de Sentimento do Mundo é o Confidência do Itabirano, que é um poema que ficou muito famoso e é muito lembrado por leitores, professores, na imprensa, porque é um poema que fala sobre a infância do Drummond, sobre a relação dele com a memória e com a cidade natal dele, Itabira, em Minas Gerais. Então eu vou ler o Confidência do Itabirano. Alguns anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, e suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço. Essa pedra de ferro, futuro aço do Brasil. Esse São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval. Esse couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas. Este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Esse é o poema do Drummond.
É isso, espero que vocês tenham gostado do que eu falei, do que eu comentei sobre a obra do Drummond, e que vocês gostem da leitura dessa obra, que é uma das mais importantes da nossa poesia.